mais vezes. Muito bom, senhoras e senhores. Hoje eu quero explicar para vocês sobre hipnoterapia. Como que essa ferramenta tão poderosa pode mudar a sua mente e a sua vida. Antes disso, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo para você poder receber mais conteúdos como esse. Fechou? Vamos lá. A hipnose, ela é um processo bem simples que ocorre na sua mente, de foco, concentração e imaginação. É isso que é hipnose. Hipnose não é você sair, perder o controle do estado mental, enfim. E ela funciona mais ou menos assim, ó. Imagina que você foi convidado para um grande churrasco. Aquele churrasco raiz brasileiro, onde você vai e tem pessoas conversando alto, um pagode. Aqui no Mato Grosso do Sul é sertanejo, né? O pessoal gosta muito de escutar sertanejo aí. Sertanejo lá nas alturas, criança correndo, cachorro passando por lado, enfim, aquela loucura. De repente, do nada, você escuta um barulho assim, ó. O dono da festa, o dono do churrasco, vem e faz assim, ó, no copo. Silêncio, silêncio, pedindo silêncio. Algo mágico acontece. O som diminui ou é desligado. As conversas se cessam. Até as crianças começam a ficarem mais calmas. Os cachorros ficam todos sentados. E o silêncio paira no ar. Tudo isso por quê? Porque uma notícia vai ser anunciada. E aí o dono da festa chega e fala, olha, eu vou me casar. E todo mundo, parabéns! Uma notícia boa só foi possível ser noticiada por conta do silêncio. E a hipnose é justamente isso. Na sua cabeça existe um eterno churrascão aí. Isto é, uma eterna bagunça, muitas vezes. É conta pra pagar e você não tem dinheiro. É problema com os filhos, é problema no relacionamento, é uma pessoa que te traiu. Você fica ruminando isso na sua cabeça. É ansiedade, é depressão, é síndrome do pânico, que do nada você começa a sentir que vai morrer. Tudo isso é aquele barulho daquele churrasco. A hipnose vem e faz, ei, quieta, silêncio, eu tenho boas notícias para dar. As boas notícias são a terapia, a psicoterapia incluído com a hipnose. A hipnose é só o pedir o silêncio. A psicoterapia é a prática da terapia. Por isso que funciona. A hipnoterapia ela não é uma abordagem como a psicanálise, como a terapia cognitivo-comportamental. Não. Ela é uma ferramenta. Ela é o pedir o silêncio para que a outra ferramenta faça o trabalho. Dê a notícia boa. E quando você dá a notícia boa, aquele churrasco já não é mais o mesmo. Você vai ter o quê? Mais, como que eu posso dizer? O significado, o sentido de tudo aquilo lá já não vai ser mais o mesmo. Vai ser diferente. Então, hipnose é isso. Mateus, o que eu posso tratar com hipnose? Na verdade, uma das coisas que eu gosto de dizer é que hipnose, como ela é uma ferramenta séria. Você vai poder muitas vezes mexer com conteúdos reprimidos que estão aí na pessoa, que estão com a pessoa, e que você tem que ter uma habilidade para poder lidar com aquilo. O que você pode tratar? Primeiro, ansiedade. No meu treinamento que eu faço com as pessoas, em 7 sessões, a gente aplica uma técnica que em 7 sessões a pessoa consegue lidar com a ansiedade. Não é que ela vai curar. Muitas curam, sim, mas ela aprende a lidar com a ansiedade. A ansiedade nunca vai sair de você, porque ela é um sintoma onde você sente a vontade
de encarar o problema, ou o medo, ou a paralisação. Luta, fuga e congelamento. Esse é o sintoma da ansiedade. Então, nunca vai sair de você porque a ansiedade é algo primitivo, é um sentimento primitivo, é um conjunto de sentimento primitivo, é seu. Não tem como você se livrar dela, mas tem como você aprender a lidar com ela de forma simples, de forma humana. Então, a hipnose ajuda você a lidar com isso. Ajuda a identificar os gatilhos e quando você identifica os gatilhos fica tudo mais fácil. Então a hipnose ajuda nisso. A hipnose ajuda muito no sono, mas muito. Controle para você pegar o sono. Então tem pessoas que não conseguem dormir, faz uma sessão de hipnoterapia e ela volta a dormir tranquilamente. Por quê? Porque ela, como eu disse, é o cara pedindo silêncio no churrasco. Então você vai pedir silêncio para sua mente se acalmar, se aquietar, para você poder dormir, para você dar uma notícia. Terceiro, que, claro, tem vários, mas eu vou dar esses 3. Depressão. Depressão é uma das causas que está ligado com o passado. Está ligado com conteúdos reprimidos do passado. Imagina a sua mente como uma panela de pressão. E você vai fazer... sua mente é uma panela de pressão, na verdade, né? Freud deu meio que esse exemplo, mas não é esse exemplo. Ele deu um outro exemplo, mas eu quero trazer esse exemplo para ficar mais fácil de você entender o outro exemplo que ele tinha dado. Mas imagine que sua mente é uma panela de pressão. As válvulas de escape ali, aquela válvula que tem na panela de pressão, muitas vezes são os vícios, são a doença, psicossomáticas e por aí vai. Por quê? Porque a pessoa coloca várias coisas ali dentro daquela panela, várias, que uma hora não tem para onde sair. Não tem um escape. Ela não se permite trabalhar aquilo. Então, por exemplo, no passado ela foi traída, ela coloca ali. No passado ela foi humilhada, coloca ali na panela. No passado ela foi tido uma situação onde ela ficou vulnerável, coloca ali. No passado as pessoas não gostavam, se sentia rejeitada, coloca ali. Vai colocando. Se ela não aprender a lidar com tudo aquilo ali, se ela não ressignificar tudo aquilo ali, uma hora ela vai precisar de um escape. E aquele escape é muitas vezes na droga, muitas vezes na bebida, na depressão, na ansiedade. Então, a depressão nada mais é do que um escape. E a hipnose faz o quê? Não é que a hipnose ela vai lá e fala, peraí, filho, calma aí, tem várias coisas aqui dentro dessa panela. Então vamos tirar uma, vamos tirar outra, vamos tirar mais outra. E é assim aquela panela que estava fervendo com aquele pino para cima e fazendo já não está mais. Por quê? Porque agora está equilibrado. Não porque foi tirado, não porque não saiu dali, simplesmente porque você começou a aprender a lidar com todo aquele conteúdo que estava preso, que estava guardado em você. A hipnose ela tem esse poder, ela tem essa função. Ah, Mateus, mas hipnose não é científico. Hipnose é pseudociência. Hipnose, nossa, que eu mais escutei isso. Hipnose é pseudociência, hipnose não tem nada comprovado. Hipnose é só para charlatão, como você. Que eu mais escutei isso. Mas vamos lá. Primeiro, hipnose não é científico. Vamos lá. Se a hipnose não é científica e a pessoa vai em busca de conhecimento científico, por que a igreja então dá tanto resultado? A igreja não é científica. E ela está muito longe de ser um campo científico. Mas você vê que pessoas que entram na igreja, passam um período, elas são
curadas. Depressão, síndrome do pânico. Vejo várias. Por que será? Qual que é a causa científica por isso? A hipnose, realmente, ela, por si só, se eu pegar aqui, hipnotizar uma pessoa e dar uma sugestão, ó, agora você vai esquecer seu nome, 3, 2, 1, e a pessoa esquece o nome, isso sim não tem base científica. Tem uns mecanismos, sim, mas você não pode falar, não posso chegar a hipnotizar uma pessoa e agora dar sugestões para ela não ser mais, ter aquele comportamento. Isso não tem realmente comprovação científica. Mas, quando você pega a hipnose e alia com, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, a resposta é mais superior? Não. Ela tem uma resposta maior do que a TCC junto. Ou do que a TCC, do que a terapia cognitivo-comportamental sozinha. Quando a hipnose sozinha não tem força nenhuma. E a terapia cognitivo-comportamental tem sim, um pouco. Mas quando aliada com a hipnose, é meio que eleva. Eu trabalho com vício. E eu li um artigo que diz o seguinte. Pegaram um grupo de 80 pessoas, dividiram no meio. Essas pessoas. E aí, fizeram o seguinte. Uma parte iria colocar pessoas para fumar, fazer terapia de cigarro com o processo normal do posto de saúde, enfim, e com adesivo de nicotina. E o outro ia fazer com hipnose, com adesivo de nicotina, a terapia. Adivinha, qual grupo que deu mais certo? A co-hipnose. Com a hipnose foi a que mais deu aderência ao processo, e isso é o mais importante. O importante não é se a terapia vai se está lá científico, não. Você pode ter a terapia mais científica possível. Se o cara não quiser, se o cara não aderir o processo, de nada adianta. Quando eu fazia a faculdade de enfermagem, a maior dificuldade que tem, principalmente no posto de saúde, é fazer com que a pessoa, primeiro, vá ao posto e, segundo, vá e toma os medicamentos que o médico passou. E mais, os medicamentos certo e na hora certa. Esse é o mais difícil. Não é nem a terapia, é a adesão à terapia, é a adesão ao processo. Então você pode ter um método mais científico. Se a pessoa não tiver afim, não vai rolar. E com a hipnose ela tem essa mágica de fazer a adesão. Porque só o nome hipnose já é terapêutico. Já causa um certo, como que eu posso dizer, certo medo em algumas pessoas, certa apreensão. Certo, cara, o que vai acontecer? Essa expectativa já é terapêutica. Então, primeiro, a adesão aumentou mais no grupo que teve com hipnose. Segundo, as pessoas que conseguiram parar teve mais chance de parar, né, ao longo prazo com hipnose do que só na terapia cognitivo-comportamental não, na terapia convencional, de palestras e tal. Certo? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quer dizer que a hipnose ela funciona muito bem. Só que ela tem que ser aliada a um processo terapêutico, a uma sim-terapia, no qual eu utilizo várias. Eu utilizo Gestalt muitas vezes, eu utilizo a TCC muito, principalmente para cuidar de vício, para tratar de vício, para tratar de ansiedade. O que é um vício se não um comportamento? Né? Algumas coisas de psicanálise, por exemplo, regressão, mas muito, muito difícil. Enfim, então respondendo essa pergunta, a hipnose, ela é charlatanismo? Não, ela não é charlatanismo. Quando for aliada a uma experiência realmente terapêutica, que envolve o processo terapêutico sério. Segundo, a hipnose não tem nenhuma comprovação científica.
Cara, se você for no PubMed agora e colocar lá hipnose, hipnoterapia, controle de dor, você vai ter um monte, mas um monte mesmo, de artigo científico, de revisão, falando sobre hipnose e dor. Tem mais artigos falando sobre hipnose e controle de dor do que simplesmente hipnose para controle de ansiedade, enfim. Embora técnicas de TCC com hipnose ajudam muito. Controle de ansiedade, enfim. Então, essas são as coisas que você pode lidar com a hipnose. Eu falei demais, falei 15 minutos aqui, meu Deus do céu. Então, isso que é hipnose. Se você quer passar por esse processo, se você já passou por vários psicólogos, por vários psicoterapeutas e até mesmo psiquiatras e não resolveu o seu problema, por que não dar um voto de confiança para você mesmo? Por que não se permitir a conhecer essa ferramenta tão incrível? Tão incrível. E tem muita gente que acha que hipnose também é essa magia toda, né? Fala, hipnose é... Não, hipnose... Eu já fiz hipnose, mas não deu certo comigo. Teve isso, né? Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Por que a hipnose não dá certo em algumas pessoas? Que para umas pessoas dá muito certo e para outras não dá certo. Eu te garanto, você vai fazer hipnose, pode dar certo, mas pode não dar certo também. Mas se permita conhecer essa ferramenta. Se você quiser, entre em contato comigo ou entre em contato com o terapeuta que você achar melhor para você. Porque a terapia, gente, estou fazendo esse vídeo aqui para cunho de conhecimento, mas a terapia mesmo só vai funcionar se você se conectar verdadeiramente com o seu psicoterapeuta. É isso. Shalom, fica com Deus, um forte abraço e até mais.